Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos. Aquele podcast que você já sabe, afinal a gente está na 6ª temporada. Você sabe, aqui do outro lado da mesa sempre vem um outro síndico, um gestor condominial, um fornecedor e um especialista. E hoje a gente vai falar com uma especialista da área. Afinal de contas, por que a gente traz um especialista? Porque sempre é um desafio no dia a dia do condomínio. É sempre bom ter alguém que entende tudo daquela área para tirar dúvidas e nos mostrar onde nós podemos melhorar e aquilo que a gente está fazendo de errado. Olha só, hoje vem uma pessoa muito especial aqui que eu conheci recentemente. Ela é engenheira de segurança do trabalho, consultora de empresas e mentora de profissionais da área de segurança do trabalho que desejam melhorar os processos internos e o posicionamento para gerar mais negócios. Você sentiu, né? Especialista. Estou aqui com a Daniela, né? Já estou falando Dani. A Daniela Bueno. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Milton. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. E sabe que antes de chegar aqui eu estava pensando, nossa, que legal, né? O poder da comunicação e da internet. Porque se fosse pensar um tempo atrás, quando que eu estaria falando para gestores de condomínio sobre essa área tão rica e importante que é a segurança do trabalho, né? Então, só de estar aqui, né, é um privilégio e poder falar, né, dessa área tão importante para todas as áreas, mas para condomínio principalmente, porque falam muito, né, lida muito com terceiros, lida até em funcionários, e a gente vai falar mais sobre isso. Exatamente, e é uma questão até interessante também, assim, pelo ponto de vista, que o síndico que está assistindo a gente talvez pense, nossa, mas o que isso tem a ver? Uhum. Daqui a pouco você vai ver o que tem a ver com a Dani. Mas antes da gente entrar, às vezes, em polêmicas, nos desafios do dia a dia do síndico e tudo mais, Dani, a gente gosta muito de história. Olha só. Então, uma coisa que eu sempre pergunto para os síndicos, e até hoje eu ouvi não, se era o sonho deles ser síndicos. Todo mundo fala não sei o que acontece. Mais de quase 60 episódios e todo mundo não. Então eu te pergunto, engenharia de segurança do trabalho, era teu sonho trabalhar nessa área? Não era meu sonho. Não, acertou uma. Não era o sonho, a especialidade em segurança do trabalho, porque quando eu tinha 17 anos, 18, que eu estava escolhendo o que eu queria fazer de graduação, eu não conhecia, né? Porque a engenharia de segurança do trabalho, ela é no Brasil uma especialidade que te dá o direito ao título de engenheiro. Entendi. Né? Mas não existe a faculdade, graduação de engenharia de segurança. Então, não era meu sonho porque eu não conhecia. Mas a engenharia sempre foi o meu desejo. Né? Então, desde pequena, eu queria fazer engenharia. Né? Sempre, sempre, sempre. Aí fui para engenharia de produção. E aí, estava trabalhando já, antes de me formar, numa indústria, né, como orçamentista, nada a ver com a segurança do trabalho. Mas aí eu vi uma oportunidade. Falei assim, olha, como engenheiro de produção, é mais difícil você ser contratado para assinar, né? Ah, você já viu contratar engenheiro de produção em algum lugar? Fala assim, não, eu vou contratar um engenheiro de produção porque ele vai assinar aqui a obra, ele que vai cuidar. É importante, tem essa função hoje em dia no mercado? Tem, cada vez estão requisitando mais engenheiro de produção para cuidar de projetos. Mas, na época que eu me formei, não vou falar sobre idade aqui, não existia essa possibilidade. Eu, pelo menos, não enxergava essa possibilidade. Foi então que na faculdade eu conheci a segurança do trabalho. E eu falei, eu acho que nessa área eu vou me dar bem. E se é obra do destino ou não, eu não me vejo trabalhando com outra coisa hoje a não ser organização, né? Cuidar, organizar, que é o que a segurança do trabalho faz. Que legal, é muito parecido com o que os síndicos me respondem, porque é assim, eu não me imaginava, talvez porque você não tinha conhecido que existia essa área, mas hoje não me vejo fora dela ou fazendo outra coisa. De fato, você descobriu sua vocação. Sim.
aquilo que, como dizem, faz pulsar o coração. Sim. Mas uma coisa que faz pulsar o coração também são os desafios que o síndico tem. Certo. No dia a dia. E você vai poder ajudar bastante. Agora que a gente conhece melhor, tem uma grande questão que talvez quem esteja nos assistindo pense. Poxa, a Dani é engenheira do trabalho, de segurança do trabalho, mas trabalha em indústria, trabalha em empresa. Poxa, o que tem a ver com condomínio? Condomínio é lá a empresa? Olha só, né? Será que condomínio é uma empresa? E aí que eu falo para você. O condomínio tem um CNPJ? Ele tem um CNPJ. O condomínio, ele tem funcionário registrado? Ah, ele tem funcionário registrado. Ou seja, se ele tem um funcionário registrado, ele precisa ter segurança do trabalho, porque é isso que a CLT fala. Né? A partir de um funcionário registrado, você precisa ter segurança do trabalho, cuidar dessa pessoa, organizar a vida dessa pessoa na atividade que ela executa, para que ela saiba sobre os perigos e os riscos daquela atividade que ela vai exercer e que o gestor e que a empresa, né, o CNPJ, consiga administrar esses riscos para que a pessoa não se acidente, porque esse é o objetivo. Né, que a pessoa vá trabalhar e volte para casa inteiro, né? Mas a gente sabe que no dia a dia muita coisa pode acontecer, né? E dentro de um condomínio, então, que é uma cidade, né? Eu falo isso porque eu moro num condomínio que é gigante, né? Um condomínio de prédio gigantesco. Então, ali dentro tudo pode acontecer. E aí vem esse cuidado, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, né? O condomínio, ele é uma empresa, e como empresa, se ele tiver funcionários registrados em regime CLT, ele precisa ter segurança do trabalho. Então, ó, síndico, você está fazendo a gestão não só de um condomínio, de uma empresa. Justamente. De uma empresa. E todo mundo que entra nessa empresa se torna uma responsabilidade do síndico, assim, da segurança. Por exemplo, tem o piscineiro, tem o rapaz que vai lá consertar o portão. E a gestão da segurança desse pessoal? Dessa galera dessa toda, galera aí. Né? Bacana, olha só, né? Como que funciona. Então, para ajudar os síndicos aí, né? Quando se trata da segurança do trabalho, a gente sempre fala que o que você precisa ter para fazer uma gestão eficiente? Você precisa entender quais normas de segurança do trabalho eu preciso atender. Porque hoje no Brasil, nós temos 38 normas regulamentadoras. Mas eu não preciso saber de todas essas normas, porque nem todas falam a respeito de condomínio. Aí talvez o síndico vai vir me perguntar assim, mas Dani, qual que é a norma que fala especificamente de condomínio? Não tem. Não tem. São as normas gerais que a gente trata. Né? Então, a gente tem a norma que fala, a NR1, que fala sobre gestão do gerenciamento de risco. Então, fala sobre gestão. Essa é uma norma muito importante para o gestor, para o síndico, né? Saber. Nós temos a norma que fala sobre EPI. Né? O piscineiro, ele precisa usar EPI. E aquele funcionário lá que é o auxiliar de serviços gerais? Qual EPI que ele precisa usar? O gestor, o síndico tem que saber que tem uma norma só de EPI, que é a NR6. Aí, se tem essa pessoa que é registrada, ela precisa fazer exame admissional. Então, a gente tem a NR7, que fala sobre PCMSO. E assim por diante. Nós temos uma norma que fala só sobre equipamentos, temos norma de trabalho em altura, e por aí em diante. Então, tem várias normas que são gerais, que atendem para todos os nichos de atividade, né? Que todo mundo precisa, todos os CNPJs precisam atender essas normas. E para o síndico é a mesma coisa. E aí, quando a gente fala dessa galera toda, a gente está falando da gestão dos terceirizados. Porque como eu moro em condomínio também, eu sei que nem todas essas pessoas, elas são registradas no condomínio, no CNPJ do condomínio. Elas são contratadas para prestarem um serviço. Por exemplo, o pessoal da portaria geralmente é contratado. O piscineiro geralmente é um terceiro contratado. O pessoal que vai fazer reforma
no condomínio é contratado. E aí, Dani, o que eu faço com todos esses? Eu preciso fazer a gestão desses terceiros. E o que implica a gestão desses terceiros? Implica em eu ter uma lista de documentos básicos que eu preciso cobrar dessas empresas terceirizadas para garantir que esses funcionários que vão prestar o serviço estão dentro da legalidade, né? Porque, digamos assim, é muito comum, né? Você vê lá o piscineiro. Será que esse piscineiro ele tem uma MEI? Será que ele tem um CNPJ? Será que ele foi contratado a partir de quem? Será que ele presta um serviço para uma empresa? Se ele presta serviço para uma empresa, será que ele está registrado certinho? Será que ele está recebendo o FGTS? Será que ele sabe dos riscos que tem para limpar uma piscina? Então, todas essas informações são importantes para o gestor sindical, né? Para o síndico. Por quê? Se acontece um acidente com o piscineiro, quem responde por esse acidente? Quem você acha que responde, por esse acidente? Quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo, que é o síndico. Né? Se acontecer um acidente com o piscineiro por uma intoxicação de cloro, porque é muito comum. Imagina um condomínio que tem uma piscina fechada. Né? Aqui em Campinas tem vários condomínios que têm piscinas fechadas. E se esse piscineiro não souber dosar a quantidade de cloro, se ele ficar num espaço fechado por muito tempo e ele colocar uma quantidade em excesso de cloro, ele pode sofrer uma asfixia. Aqui em Campinas, inclusive, nós tivemos há uns anos atrás um caso de um acidente que levou a óbito uma pessoa dentro de um clube, um clube, né, onde tem uma academia, né, onde o professor de educação física foi lá, era o professor que fazia a dosagem do cloro, não sei se ele errou, como foi, mas uma pessoa veio a óbito porque ficou exposta àquele excesso de produto. E aí? Né? Como que eu faço a administração disso? Então, se o síndico contrata esse terceiro, cabe ao síndico exigir da empresa que ele contratou essa pessoa que vai prestar o serviço, saber se essa pessoa sabe dos riscos, se tem um procedimento para aplicar o cloro, se ele usa EPI, quais são os EPIs. Então, o síndico não precisa elaborar a documentação, mas ele pode cobrar essa documentação. Cabe a ele cobrar, porque ele é um corresponsável por aquele profissional. E aí a gente vai longe, né? Pensa o pessoal da obra, né? O pessoal que vai lá fazer reforma no condomínio. Não é um funcionário, são 10 funcionários. O pessoal que vai fazer vai fazer manutenção do elevador. Esses dias eu vi um acidente de trabalho que aconteceu num supermercado com um mecânico de manutenção. O elevador simplesmente parou, o mecânico de manutenção estava dentro do elevador e não se sabe o que aconteceu, eu não participei da investigação, eu só vi a notícia, o elevador despencou. E esse colaborador de manutenção estava dentro do elevador. O que aconteceu? Óbito imediatamente. Então, é muito comum essas entradas e saídas de terceiros dentro de condomínio para corrigir problemas, né, reformas, enfim. E aí? Então, é responsabilidade do síndico ou da pessoa que cuida dessa parte administrativa ter uma lista de documentos básicos necessários que eles devem solicitar para esses terceiros para garantir que eles estão dentro, seguindo a legislação de segurança do trabalho. O ideal, então, o síndico, por exemplo, um piscineiro, assim, não só contratar por preço ou porque é famosa a empresa, ou foi indicação, tem que fazer um levantamento. Você paga até FGTS. Opa! Porque ele é registrado, né? E essa pessoa tem que receber o fundo de garantia, né? Tem que ser descontado. Mas não é meu funcionário? Não é seu funcionário, mas se esse funcionário entrar com uma ação, se ele entrar com uma ação solicitando, requerendo os direitos dele, e a empresa não tiver
Se ela não puder pagar, quem que vai responder? Vai ser a pessoa acima, maior, né? A empresa maior. É o que acontece muito dentro de indústria, né? A indústria contrata o terceiro vai à falência, aquele funcionário não vai receber da empresa que faliu, mas vai receber da empresa que contratou. E muitas vezes tá lá o condomínio, e a figura do síndico. Pois é, que vai responder por esse BO. Entendi. E você citou até reforma. Reforma é um grande desafio, principalmente, mas assim, vamos só esclarecer. Quando você fala reforma, é em áreas comuns. Vamos falar, não de dentro do apartamento. Que aí é a responsabilidade do morador. Responsabilidade do morador que contrata. Mas assim, é um playground. Recentemente, não sei se você viu, teve até um brinquedo que despencou em cima de uma criança, que ali nesse caso, também teve que você falou a responsabilidade civil e criminal, porque tem a questão da manutenção e tudo mais. Imagina, se uma criança, né, vem a óbito ali, né, se acidenta, se machuca, o pai vai para cima. Então, quais são as evidências, né, que o síndico precisa ter? Ele precisa ter registro documental, né? Eu sempre ajo, né, pelo seguinte pressuposto. Se eu tiver uma fiscalização, né, se eu precisar apresentar provas de que eu fazia as coisas certas, eu preciso ter documento, eu preciso ter registro, né? Então, o síndico, ele tem que garantir, né, que ele tem toda a documentação necessária dos funcionários, dos terceiros, em relação à segurança do trabalho, para que ele consiga comprovar, caso aconteça uma fatalidade ou qualquer outra situação, que ele está seguindo a norma, que ele está fazendo tudo corretamente. E aí que eu falo, é muito comum, acho que os síndicos, geralmente, eles sabem já um pouco dessa parte de segurança do trabalho. Eu sei que eu preciso, o funcionário precisa fazer exame. Beleza. Então, para ele fazer um exame, ele vai ter um documento chamado PCMSO, né? Mas, para ter esse documento PCMSO, ele precisa ter um PGR, que geralmente é o engenheiro que faz, né? Que é um programa de gerenciamento de riscos. Então, o engenheiro vai até o condomínio, ele vai olhar as pessoas que têm registro lá, né, que são registradas, ele vai avaliar as atividades, vai entender quais são os riscos que essa pessoa está exposta, e a partir disso, o médico vai avaliar esses riscos e vai entender, olha, para essa função precisa desse exame, desse exame, desse exame. E aí, a gente vai, a gente não para por aí, né? Então, esses são os documentos básicos, PGR e PCMSO. Mas aí, além disso, eu tenho uma ficha de EPI, né? Que se o funcionário ele recebe, se ele faz jardinagem ali, ele precisa ter uma luva, ele precisa ter uma botina, se ele lava piso, ele precisa ter uma bota de borracha, precisa ter uma luva nitrílica, então tem que ter uma ficha de EPI. Eu preciso ter também uma ordem de serviço, que é um documento onde eu comunico o funcionário sobre os riscos e que ele assina. Então, são documentos básicos que precisa ter. Mas, além disso, era algo até que a gente estava conversando antes. Algo importante, né? Que você falou assim, Dani, mas como que faz pro funcionário usar EPI? Porque é muito comum, né? Você chegar lá, o síndico até fala, ou o administrador fala assim, mas eu cobro que o pessoal use EPI, mas o pessoal não usa. Gente, isso é comum em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, dentro de indústria, dentro de casa, em qualquer lugar. É muito comum. Então, que eu falo sempre, que daí a gente entra um pouco mais além na segurança do trabalho, que é sobre a cultura de segurança. Né? Eu sempre falo o seguinte, que gestão é diferente de cultura. Gestão de segurança é você identificar tudo o que precisa de documentação, de treinamento e ter os registros. Para caso você seja cobrado, você tem tudo ali prontinho para apresentar. Cultura são valores. E aí, quando a gente fala de valores, a gente tem que pensar de onde as pessoas vêm. Né? Geralmente,
Quais são os valores que as pessoas têm relacionados ao cuidado? Nenhum, né? Nós nos colocamos o outro na frente de nós, né? Então, é muito comum, e eu gosto de usar esse exemplo. Vamos pegar o síndico aqui. O síndico que cobra que o colaborador use, né, que o funcionário use a luva. Mas, se acontece qualquer situação lá no condomínio, o síndico é o primeiro a correr para apagar o incêndio. Só que ele esquece de usar a luva. E as pessoas aprendem geralmente como, Milvon? Por observação, né? Por comportamento. Então, por isso que eu falei sobre a cultura baixa, né? Então, para que a gente consiga evoluir uma cultura de uma pessoa, a gente tem que dar exemplo. E quer melhor coisa, né? Quer melhor forma de você dar exemplo, você mostrando. Então, se eu ficar falando, você não pode usar, você tem que fazer tal coisa, vai adiantar? Não adianta, não resolve. Então, eu tenho que mostrar. E aí, existem várias formas, né? Tem um monte de vídeo na internet, né? Você pode dar treinamento para... E eu falo... Aí entra essa questão do treinamento. Treinamento é obrigatório também, né? Então, geralmente, nos condomínios, a gente chega... O que eles têm? Tem o PGR e tem o PCMSO. Aí você vai buscar. Cadê o treinamento desse colaborador? Integração. Precisa dar um treinamento de integração? Precisa. Não, ele não tem. Treinamento de EPI? Não tem. Treinamento para operar essa máquina? Não tem. Então, treinamento, a gente consegue educar as pessoas através de educação, treinamento. Então, quanto mais treinamento você dá, melhor a pessoa vai ficar, né? E aí, tudo isso envolve comunicação. Né? Quanto mais o gestor do condomínio, o administrador, se comunicar com os funcionários, melhor vai ser. Dani, mas eu não tenho tempo para ficar dando um treinamento de 1 hora para o funcionário. Não tem problema. Faça um DDS. Você já ouviu falar em DDS? 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 Não. Nunca ouviu falar? DDS. DDS é uma sigla que nós usamos muito na indústria, que é Diálogo Diário de Segurança. Olha, é. Então tô mal, né? Diálogo Diário produção, de Segurança. já ouviu, produção? DDS, acho que não também, que vergonha. Eu deveria conhecer, né? Foi o fim da indústria. Então, não, você deveria conhecer, você deveria, mas talvez lá na sua empresa também não faziam não faziam uma segurança adequada. Né? Mas o DDS é uma excelente forma de você comunicar segurança. Mas aí, Dani, beleza, eu tô fazendo DDS. Só que você tem que registrar, síndico. Registre isso. Pega uma folha, um documento, uma ata. Registre numa ata. Coloque lá, dia 8 de julho de 2025. Hora, das 2 às 2h30, das 2 às 2h15. Assunto, DDS sobre utilização de luva na atividade. E aí, você fala sobre aquilo ali, dá exemplo, conta história, traz um vídeo, mostra no celular. O síndico mesmo. Pode ser o síndico. Não precisa ser um especialista, consultor. Tá. Não, pode ser o síndico mesmo, pode ser a auxiliar administrativa do síndico que fica ali, qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa instruída pode ser. E o que a gente precisa? Dessa ata e, no final, coletar a assinatura do funcionário, pra, né, ele garantindo ali que ele recebeu aquele DDS. Isso, gente, é prova documental que você falava sobre segurança. Então, é muito comum, quando acontece um processo trabalhista, do réu ali, do síndico, por exemplo, falar, mas eu falava, mas eu dizia, eu entregava a EPI, eu falava que não podia. Cadê o registro? Quando se trata de uma empresa, quando nós estamos falando de uma empresa, nós precisamos ter provas.
Então, registre, documente, tire foto, né? Porque, e guarde, organize, deixe tudo guardado, organizadinho, porque pode ser que um dia você precise. A mesma coisa do EPI. Dani, mas eu entrego bota para o funcionário, eu entrego luva para o funcionário. Tudo bem, mas você está registrando? Você está colocando nessa ficha de EPI? Você está realizando a troca periódica? Porque a luva, vamos pegar a luva nitrílica, né? Aquela luva emborrachada, ela rasga. Então você entregou uma vez e depois nunca mais entregou? Não dá. Né? Então você tem que entregar hoje, daqui um mês. Fulano, como que tá a sua luva? Ah, perdi, rasguei. Então eu vou te entregar outra. Vou anotar na ficha. Por quê? Se esse colaborador entrar com uma ação trabalhista contra você, contra o condomínio, você vai ter prova. Se acontecer um acidente de trabalho com esse colaborador, digamos que ele corte o dedo. Vou dar até, olha só, lembrei agora aqui da história lá do condomínio. Do seu condomínio? Do meu condomínio. Não fala qualquer. Lembrei da história do meu condomínio. Né? E como que eu fiquei sabendo? As fofocas do condomínio, né? Uma vizinha, eu tava fazendo um treino de natação na piscina, a vizinha veio me contar que o funcionário lá, que é um auxiliar de serviços gerais, cortou o dedo e ficou afastado. 15 dias, mais de 15 dias, porque estavam trocando o piso da sala de ginástica, colocando um piso emborrachado, e esse auxiliar foi lá ajudar, porque tinha faltado um funcionário terceiro, e ele foi ajudar a colocar as placas de borracha. Nessa colocação de placas, ele estava sem luva, cortou o dedo e ficou afastado. E aí a vizinha contando. Eu falei, legal. Acho que talvez porque ela sabia que eu sou da área da segurança, né? Ela me contando. Eu falei, que legal, né? Tá, bacana. E aí vamos pensar sobre esse fato, que pode ser uma coisa muito comum que aconteça nos condomínios por aí. Os auxiliares de serviços gerais que cobrem buraco. Né? Zelador que cobrem buraco. Então, aonde está o erro? Vários erros. Primeiro erro. O zelador não pode cobrir buraco. Isso tem que estar descrito lá na atividade dele. Se não tiver descrito, como que você vai justificar que aquela pessoa se acidentou fazendo aquela atividade? Então, síndicos, olhem a descrição da atividade desses funcionários. Né? É muito comum você pegar a CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação, que tem cadastrado várias atividades, né, várias funções e descritas de forma genérica. Então, zelador, faz atividade de limpeza, de manutenção geral, isso, aquilo. Mas, gente, cada lugar, o zelador faz uma atividade. Então, eu não preciso seguir exatamente o que está escrito ali. Eu posso acrescentar coisas ou tirar também. Então, síndicos, olhem isso. As descrições das atividades das pessoas que são registradas. Então, já tinha uma falha aí, que esse, né, o funcionário lá de auxiliar de serviços gerais, ele foi cobrir o buraco, mas não era a função dele. Beleza. Depois, foi cobrir o buraco, não era a função, não orientaram quanto ao risco. E se não orientaram quanto ao risco, provavelmente ele não estava usando o EPI adequado. Né? Diz que ele estava com uma estilete. Estilete, tirando a borracha lá do... Só piora a história. Só piora. Usando o estilete. Porque, já estava lá onde não deveria... Não, já faltou alguém. Já faltou alguém. Já é ruim. Aí já... Cobriu o buraco. Cobriu o buraco, que já não era para cobrir. Não era a função dele. E ainda estava com estilete. Estava com estilete. Só piora. E sem... o EPI. E sem o EPI. sem EPI. Com uma ferramenta cortante e sem o EPI. O que aconteceu? Cortou o dedo. Cortou o dedo. E o pior é que esse corte do dedo não foi superficial. Ele foi profundo, tanto que ele teve que dar ponto e ficar afastado. Prejudicou ainda mais. Não, ele mesmo e o próprio gestor do condomínio. E aí eu vou além.
né? Você imagina, né? Nossa mão, nosso dedo. Se essa pessoa com o estilete tivesse pego alguma articulação, algum nervo, né? Mais profundo, e precisasse fazer cirurgia disso. Eu já vi casos na indústria do funcionário que perdeu o movimento do dedo com corte, manuseando uma chapa metálica. Nossa. E isso pode acontecer também lá no condomínio. Imagina um pedreiro fazendo uma reforma, carregando algum material. Corta o dedo, cai. Aí se a pessoa tropeça. Tropeçar, você pode tropeçar em qualquer lugar. Eu caí, quebrei o braço. Coloquei 9 pinos no braço, numa queda. Então, você imagina se isso não pode acontecer também lá no condomínio. Pode acontecer. Certeza que alguém deve ter falado, né? Aí, falta de segurança, né? Pois é, né? Então são coisas que no dia a dia a gente não pensa, mas que depois que acontece, se você não tiver a prevenção, se você não tivesse prevenido documentalmente, você não vai conseguir se proteger. Né? E aí quando eu falo de acidente, olha só que coisa interessante, né? Provavelmente, lá no acidente no meu condomínio, não teve uma investigação desse acidente. Registrada, documentada, porque isso é necessário também. Mas quem faz a investigação? Aí, a empresa... Qualquer pessoa pode fazer, mas o que a gente orienta? Que tenha um consultor de segurança para auxiliar nesse processo. Né? Porque daí vai saber orientar como fazer certinho. Mas aí o próprio síndico pode ligar na clínica, por exemplo, que faz os exames admissionais, periódicos e demissionais, e solicitar para um técnico de segurança, para um engenheiro de segurança, vir no condomínio e fazer esse acompanhamento. Isso é possível. Entendi. Então, quando a gente fala de documentação relacionada à segurança do trabalho, não é só para a indústria. Né? É sim para qualquer empresa que tenha CNPJ e tenha pessoas registradas, né, nesse CNPJ. Então, a melhor forma de se resguardar de prevenção é ter essa documentação, ter tudo anotado, fazer o treinamento, fazer a indicação do uso do IPI, ter esse controle, mas ter tudo documentado. A melhor forma é ter tudo documentado. Né? Então, se você me perguntar, mas Dani, como o síndico faz isso? Procure um profissional especializado, né, em segurança do trabalho. Procure um profissional especializado, que o profissional vai orientar, olha, para o condomínio, para essas funções que são registradas, precisa disso, desses documentos. E aí também o síndico precisa falar do todo, né? Olha, a gente também tem empresa terceira que presta serviço, o que a gente faz? Bom, para a empresa terceira, você precisa cuidar disso. Então, procure pessoas especializadas que vão ajudar nessa orientação. Geralmente, é muito comum o pessoal procurar o contador. Mas, coitado dos contadores. Contador, gente, não cuida da segurança do trabalho. Não é função dele cuidar da segurança do trabalho. Né? Existem pessoas especializadas nessa área. Né? Tanto que os contadores ligam e falam, Dani, olha, tem uma empresa aqui precisando de tal coisa. Geralmente comércio, né? Você falou, a segurança do trabalho, indústria conhece. O comércio também não conhece. Né? Então, geralmente esse pessoal procura o contador. Mas coitado do contador, gente. O contador não sabe. Não é ele que sabe disso, nem ele que vai resolver esse problema para vocês. Né? Então, procure as pessoas especializadas em segurança do trabalho, que é o melhor caminho para ajudar, né, nessa gestão aí desse pessoal todo. Uma coisa que eu fiquei curioso, você como especialista e morando até também, você mora em condomínio, mas assim, não só dentro desse quadrado condomínio, mas quando você passa nos lugares, você desliga teu modo engenheira da segurança do trabalho, você passa olhando, vê lá, só, cadê o IPI ali, você fica... Ou não dorme esse teu lado, assim, sempre tá ligado?
Milton, né? Quando a gente aprende a ter percepção de risco, né? É como um exercício, né? Qualquer exercício. Eu falo que o engenheiro, ele aprende na faculdade. Por que ele estuda tanto matemática? 2 anos, 3 anos de matemática, química e física. Não é para ele usar essa matemática no dia a dia dele. É para desenvolver raciocínio lógico. Para pensar mais rápido, para tomar decisão mais rápida, para conseguir enxergar, né, ter uma visão mais ampla do todo. É para isso que a gente estuda cálculo, né, para desenvolver raciocínio lógico. E na segurança do trabalho, a gente treina muito a percepção do risco. Então, se eu cheguei aqui no estúdio, eu já bato o olho, meu olhar é treinado. Então, eu já percebo, olha, aqui tem um fio, olha, aqui tem assim, olha, aqui tem assado. Lascou aí, produção. Viu os fios? Vê mesmo? Mas vê, gente, é normal. Ó, aqui tropeça. Olha lá, viu? Viu, produção? Tropeça. Sabe o que poderia ter? Pessoal, se vocês pudessem dar uma olhada aqui, ó, vocês entenderiam o que a produção tá passando agora nesse momento. Então, é muito comum, né? O meu olhar treinado para observar riscos. Uhum. Mas eu sei que eu não posso intervir, né? Então, eu não posso chegar numa empresa e falar assim, viu? Eu sou da segurança do trabalho, eu não sou auditor fiscal. Chega, já puxa uma carteirinha já, né? Nem o auditor fiscal pode fazer isso, né? Dessa forma, assim. Então, eu olho, observo, e se eu ver algo muito crítico que vai gerar um acidente ali, tá prestes a acontecer, sim, eu vou tentar chegar nessa pessoa de uma forma não agressiva, porque a comunicação é muito importante na segurança do trabalho, principalmente quando, antes eu falei sobre cultura. Então, se eu chegar agressiva, apontando o dedo do erro, o que vai acontecer? A pessoa vai vir para cima de mim. Fala, quem é você? Você não trabalha aqui, né? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu olho sim, mas eu não posso intervir. Uhum. Nem sempre eu posso intervir, né? E se eu for intervir, eu tenho que saber quem é a pessoa certa para intervir também. Entendi. E por que você acha que existe essa mentalidade, assim, de só vou cuidar a partir do momento que acontece ou do momento que eu sou fiscalizado? Ou você acha que não é mais assim, as empresas estão mais comprometidas? Não, é assim. Os condomínios estão mais comprometidos? Ou ainda continua essa mentalidade, só pensa a partir quando acontece? Sim. Eu volto na cultura. Quando a gente fala de cultura de segurança, existe lá atrás, há muitos anos atrás, teve um engenheiro, né, que desenvolveu uma metodologia para mapear a cultura. Porque para que a gente consiga melhorar algo, a gente tem que primeiro saber onde nós estamos. Então, ele, através, né, de identificação, foi lá fazer análise qualitativa, empresa, entrevistou muitas empresas e chegou num denominador. E aí ele classificou o nível dessas empresas. Né? Então, eu, Daniela, uso a metodologia de 4 níveis de cultura de segurança. Primeiro nível. Achei que você ia me perguntar quais são esses níveis. Não. O primeiro nível numa cultura de segurança é o nível patológico. O que é o nível patológico? Eu gosto muito de comparar, fazer analogia para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Uhum. O nível patológico, se a gente comparar a evolução do ser humano, é um bebê. Um bebê, ele não sabe falar, ele não sabe o risco que ele corre, né? Ele não sabe falar que ele tá com fome, que ele tá com sede, que ele tá com dor. O que ele faz quando ele sente que ele está em perigo? Ele chora. Uma empresa, no nível patológico, é aquela empresa onde as pessoas não têm conhecimento sobre segurança do trabalho. E aí qualquer coisa que venha falar sobre segurança, sobre risco, o que ela faz? Ela grita, ela fala que isso não existe, que o governo só faz isso para tirar dinheiro das pessoas. Então, ela aponta o dedo, né? Ela grita porque ela não tem conhecimento. É um nível patológico.
Vamos subir de nível. Chegamos no nível da criança. Uma criança, já com 3 aninhos, 4 aninhos, ela já sabe falar, ela já sabe pedir comida, ela já sabe falar, papai, tá com dor, né? Ela já sabe horário de dormir, ela já entende algumas coisas, né? Mas, se ela vê um fogo, o que ela vai fazer? Ela é curiosa, então ela vai lá e vai colocar o dedinho no fogo. Não adianta o pai falar assim, não coloca o dedo no fogo. Porque a criança vai lá, ela quer experimentar, porque ela não conhece. Então, na empresa é a mesma coisa. Nós temos o funcionário ali que já tem um nível, ele já entende que eu tenho que usar luva, eu tenho que usar bota, mas se ele vê alguma coisa diferente, ele vai querer colocar o dedinho, ou ele vai esquecer de usar luva quando acontece uma situação como essa que eu comentei, faltou alguém. Então, ele quer resolver. Então, ele não pensa nele antes, ele pensa em resolver a situação. Então, ele vai sem EPI, ele vai com a boa vontade do mundo lá resolver. Então, a gente compara como uma criança e nesse nível a gente chama de reativo, que são as empresas que só fazem segurança depois que acontece o acidente. Que aí vai, o síndico, depois que o funcionário cortou o dedo, o que eu preciso fazer? O que eu faço agora? Como faz? Reativo. Subindo de nível, 3º nível, nós temos o adolescente. Como que o adolescente se comporta? Porque ele pré-adolescente ali, já chegando à maioridade, ele já tem responsabilidade, ele já sabe que não dá para ser inconsequente, ele já conhece risco, ele sabe que se ele não usar o EPI, ele vai cortar o dedo. Então, ele já tem consciência. Nesse tipo de empresa, a gente está no nível proativo, que a segurança ela já acontece sem você precisar ficar apontando o dedo. Né? Ela já acontece. Então, eu falo que para o profissional de segurança do trabalho cuidar de um condomínio, onde o gestor do condomínio já conhece a segurança, que ele procura, que ele vai perguntar, que ele não é reativo, é uma delícia de trabalhar, porque a gente consegue fazer o nosso trabalho bem feito. E o 4º nível é o adulto. O adulto é aquela pessoa que nós esperamos, temos a expectativa que ele saiba como funciona a vida, que ele não precise ser direcionado, que ele já se autodireciona, que ele faz a segurança porque ele sabe que é pro bem dele. Então, ele não espera alguém cobrar, ele se autocuida. Aí a gente chama de empresa sustentável. Então, para que a gente consiga entender, né, a cultura das pessoas, para que a gente consiga evoluir, a gente precisa mapear, entender onde elas estão. Então, a primeira coisa, quando eu chego num condomínio, numa empresa, né, que eu vou prestar um serviço de segurança do trabalho, eu tenho que primeiro observar para entender qual é o nível do conhecimento daquelas pessoas ali sobre segurança. Qual é o nível do conhecimento do gestor do condomínio? Será que ele é uma pessoa que já tem o conhecimento? Será que ele não tem nada de conhecimento? Por quê? Tudo isso vai influenciar na comunicação que eu vou fazer com ele, para que o meu trabalho dê certo. Né? Então, e para o meu trabalho dar certo, vai ser uma cascata daí junto com os funcionários do condomínio. Então, eu vou ter que... É muito comum também, né, Milvon? Pessoas analfabetas que prestam serviço. Né, que tem baixa instrução. Então, o que acontece? Eu tenho que saber dessa informação para saber que tipo de comunicação eu vou precisar fazer sobre EPI, por exemplo. Não vai adiantar eu trazer uma folha escrita, porque essa pessoa não vai saber ler. Não vai adiantar de nada. Eu encher a parede de aviso, não pode fazer tal coisa, aqui tem perigo, se essa pessoa não sabe o que significa. Então, eu tenho que saber disso também. Então, gestor, né, quando você vai contratar uma pessoa, se ela for uma pessoa analfabeta, você tem que buscar outras formas de educar ela. Né? Comunicação visual, auditiva, vídeo, para
mostrar os perigos que a pessoa corre naquele espaço. Né? Então, quando a gente fala da segurança do trabalho não funcional, por que ela não funciona? Porque muitas vezes as pessoas que estão liderando, sendo os exemplos ali, passando a informação, não conhecem quem são as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente. E aí não vai funcionar mesmo. Eu achei sensacional isso, porque tem que ter uma certa... Nem digo só empatia, não é? Mas tem que ter uma sensibilidade muito grande. Precisa. Porque às vezes a pessoa vai lá, de você lidar, se é uma criança, se é um adolescente, se já é o bebê, se é o adulto, entender o porquê que não está rodando. Porque geralmente tem muito isso, né? Você identificar. Tem até um livro, acho que é Essencialismo, que ele fala, né? Onde você identifica quem está te atrasando no processo. Então, numa dessa, você fala, olha, por que que ele não está entendendo? Por que que ele não está entendendo? Como você identificar isso. E às vezes nem é culpa da pessoa, às vezes o processo é genérico demais. Isso aí. E não tem uma paciência de parar e falar, o que está rolando? Então, né? é muito comum os condomínios contratarem empresas especializadas em segurança do trabalho. Uma clínica médica, por exemplo. Ah, não, eu já tenho a parte de segurança do trabalho. Beleza. Aí vai olhar o que de fato esse condomínio tem ali um PGR e um PCMSO. Só que a gestão da segurança do trabalho, ela é muito além de um PGR e um PCMSO. É um treinamento, é entender se a pessoa é analfabeta ou não é, se ela tem alguma deficiência auditiva, visual, para aquela atividade. É informar as pessoas sobre o risco, é fazer esse DDS que eu comentei com você, que não precisa ser todo dia. Mas você pode colocar uma rotina, de uma vez por semana, falar sobre segurança. É trazer as pessoas para perto de você. Segurança é isso, é a gente mostrar todo dia, só que registrando. Porque esse é o papel do gestor, né, do condomínio. É ter documentado, é isso que é fazer gestão. Opa, deixa eu documentar aqui, registrar o que eu estou fazendo, deixa eu deixar organizadinho nas pastas dos funcionários, deixa eu pedir os documentos dos terceiros, deixar aqui na pasta dos terceiros. Por quê? Se acontecer qualquer situação, ele está respaldado. Juridicamente, porque é ali que vai pegar o negócio, né, no bolso. Então, para quem não doa no bolso, a gente precisa organizar a casa. E é muito comum em empresas de segurança, profissionais, eu falo a classe dos profissionais de segurança, não terem essa visão de gestão. Por isso que eu sou mentora, né? Porque eu vejo isso, que falta essa visão. Quantas empresas chegam até mim, através dos contadores, que falam assim, Dani, ajuda essa empresa. Porque a empresa tem já alguém que presta serviço, mas que só entrega documento. Não auxilia na gestão. Né? E para que a gente tenha uma segurança de fato efetiva, nós precisamos fazer gestão. A mesma coisa do síndico. Ele precisa fazer gestão. E gestão não é só ter o seu nome lá como síndico e cuidar dos BO dos moradores. Né? É fazer todo esse acompanhamento. Muito bom. Todo papo que é bom dura muito rápido, acontece muito rápido. Teria muito assunto para falar, muito assunto, né? Muitas polêmicas. Mas eu acredito assim, já é o que eu costumo falar, quando tem esse nível de conhecimento e conteúdo, vira uma MBA de uma educação assim na segurança do trabalho. Mas você não vai fugir da nossa última pergunta. Olha só. São segredos dos síndicos. Você não é síndica. Certo. Mas você tem um segredo que permeia, que te acompanha, né, na tua carreira, na forma como você toma as tuas decisões e tudo mais. Eu queria te perguntar isso. Qual o segredo da Dani que todo síndico deveria conhecer? Observação. Todo síndico deve ter a visão aguçada, observar como as pessoas se comportam, observar o que tem no ambiente, porque como eu falei, a percepção de risco, ela é treinada a partir da observação. Quando a gente começa a observar o que tem à nossa volta, a gente começa a perceber os riscos que nós estamos expostos.
E se você começa a perceber os riscos e anotar, começar a registrar ali, falar, opa, ó, aqui tem um fio, olha, aqui tem uma ponta, olha, aqui tem não sei o quê, você vai ver que a segurança do trabalho precisa existir naquele ambiente. Então, acho que um grande segredo é o poder da observação. Observe e comunique, né? Porque não adianta a gente observar e guardar pra gente. A gente precisa falar, comunicar, verbalizar, conversar com as pessoas. Acho que um gestor eficiente é aquele que compartilha. Bem observado, Dani. Muito bom. Dani, queria que você olhasse agora para essa câmera, porque eu tenho certeza que você despertou a atenção dos síndicos, dos gestores condominiais. De repente querem, não, poxa, quero levar a Dani, quero uma palestra na Assembleia para conscientizar os moradores e tudo mais, e conversar com o meu time, não sei. Quero uma consultoria da Dani, até outros profissionais que estejam assistindo e são da área. Queria que você olhasse e passasse os seus contatos, sua rede social, o contato que você quiser, para que essas pessoas possam ter esse contato, te acionar. Isso, exatamente. Que legal, Milva. Bom, então vamos lá. Eu me comunico muito nas redes sociais, então vocês me encontram no @danielabueno.ehs. EHS de Environmental Health and Safety, né? De meio ambiente, saúde e segurança. Então, danielabueno.ehs. Lá no meu Instagram, você tem o meu Linktree, que é o link onde tem os meus contatos, WhatsApp, né, e-mail, contato para palestras, tem os meus cursos também sobre gestão, sobre cultura de segurança, né, enfim, que eu acredito que se aplica a todos os segmentos, inclusive para o segmento de condomínios. Né? E também tem o contato da consultoria lá também, né? Que eu forneço consultoria de segurança do trabalho, né? Para os demasiados ramos de atividade. Perfeito, Dani. Muito obrigado, viu? Pela tua generosidade em compartilhar teu conhecimento, em trazer dicas assim tão valiosas. E obrigado pela tua presença também. Ai, Milva, obrigada a você pela conversa, né? Como flui, né? Quando a gente fala o que a gente gosta, não é? Flui muito, mas olha, acho que você abriu portas para, né, você falou sobre qual é o nível, você perguntou antes para mim, qual era o nível, né? Como as pessoas estavam sobre segurança do trabalho hoje, se é muito baixo, se é muito alto. Eu acho que vir aqui e poder falar de segurança para um nicho tão específico, que é condomínio, já é um grande avanço dentro da área da segurança do trabalho. Né? Que se eu fosse pensar alguns anos atrás, teria o desejo, o sonho, né, de falar assim, um dia eu quero falar, né, quero que as pessoas saibam mais sobre segurança do trabalho. E hoje eu tô podendo vir aqui falar, né, através aí de uma rede de comunicação, que é um podcast, né, um vídeo. Então, que maravilha, que legal, sabe? Porque quanto mais a gente fala sobre segurança do trabalho, mais vidas são salvas. Com certeza. Né? Então, que isso se espalhe, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais na prevenção. E fala bem, fala com paixão, porque dá pra ver no olho o brilho. Falando de... Por mais que algumas pessoas ainda tenham receio, mas eu ouvir você falando assim, acho que atrai muito mais a atenção e gera uma consciência, assim, né? Um senso de poxa, preciso prestar mais atenção nisso. Então, parabéns pela forma como você tem falado dessa área que você tanto ama, só de ver pelo teu olhar que obrigada. Você gosta muito do que faz. Gosto muito. Gosto muito de cuidar. Eu gosto muito de cuidar. E a segurança é isso, né? Cuidar de pessoas. Organizar e cuidar das pessoas. Exatamente. Obrigado de novo, Dani. Obrigada, Milvo. E obrigado você que nos assistiu até agora. Já conferiu a segurança aí do seu condomínio. Já perguntou lá pro terceiro se estão pagando o FGTS dele. É isso aí. Que esse zelador tá na escada sem equipamento nenhum. Você presta atenção, gente, por favor. Desvio de função. Desvio de função. Me ajuda a te ajudar. Mas obrigado por você ter acompanhado até agora essa aula sobre segurança do trabalho. Fica ligado, porque vem sempre alguém muito bom, especialista no que faz. Fica ligado, que daqui a pouco tem mais episódio vindo por aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.